Estão me ouvindo bem? Eu não estou me ouvindo bem. Jonathan, aumente mais aqui um pouco, por favor. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 16. Quem encontrou, diga amém. Quem ainda não encontrou, diga glória a Deus. Não faz mal, eu te esperarei. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 3,16 diz assim: o próprio Senhor dá paz, dê a vocês a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Vamos ler esse texto em voz alta, no tempo 3, por favor. Não importa qual versão esteja aí contigo. Pode ler em voz alta, no tempo 3. 1, 2, 3. Curva a sua cabeça. Senhor Jesus, fala conosco durante esses minutos. Vamos meditar na tua palavra aqui. Deus, abre nosso entendimento para entender a tua voz através da tua palavra. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje eu quero falar como sair vitorioso no tempo da provação. Eu estava ouvindo um irmão falando aqui outro dia, não me lembro que dia foi, não sei se foi na oração de meio-dia, não me lembro quem foi exatamente. Ele estava falando da diferença da provação e da tentação. E eu me lembrei dessa pregação, dessa ministração. De fato, a tentação é diferente da provação, né? E como o crente pode sair vitorioso no tempo da provação? Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Existe um tempo de provação. Eu não sei se alguém aqui já passou pelo tempo de provação, ou está no meio do tempo da provação. Ou você pode dizer: olha, eu nunca passei pelo tempo de provação. Você pode ficar tranquilo que vai chegar o teu dia. Tu vais passar o dia da provação. Pode ter certeza disso. Tão certo como o ar que tu respiras aí e o sol que vai brilhar amanhã, o dia da provação, o tempo da provação vai chegar para você. E como a gente passa vitorioso no tempo da provação? A Bíblia oferece várias orientações e promessas para fortalecer a fé e superar os desafios. Então eu quero começar falando sobre essas atitudes, algumas atitudes que nós temos que ter para ser vitorioso no tempo da provação. O tempo da provação não serve para matar crente. O tempo da provação não é para destruir a vida espiritual de ninguém, mas o tempo da provação é para que os crentes passem, mas saiam vitoriosos e com mais comunhão com Deus, aflorando assim a sua espiritualidade. Quantos creem nisso? Digam amém. Amém. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6, está lá uma palavra que fala muito forte comigo e é uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Se algum irmão encontrar, pode vir aqui e leia. Deuteronômio 31, versículo de número 6. Pode ler para toda a congregação ouvir. E você abra a sua Bíblia. Vamos ler. Pode ler, irmã. 31, 6. Esforçai-vos e animai-vos, não temas, nem vos escondeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. A primeira atitude para a gente sair vitorioso no tempo da provação é permanecer
na fé. O Senhor Deus estava falando com o seu povo, dizendo assim: olha, se vocês forem fortes, corajosos, se vocês não tiverem medo, se vocês colocarem a fé de vocês no Senhor seu Deus, Ele vai com vocês, Ele não vai deixar vocês e não vai abandoná-los. No dia da provação, a gente tende a pensar que Deus nos abandonou, que Deus nos esqueceu, que Deus nos desamparou, que Deus não ama a gente está sozinho, que a gente está completamente perdido no meio dos problemas. Mas escute só, se você permanecer firme na fé, você tem todas as chances de passar o tempo da provação e sair vitorioso. Quantos acreditam e creem nisto podem dar um glória a Deus para Ele bem forte. Agora é um desafio para a gente permanecer firme na fé. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele tende a se enfraquecer, ele tende a ter medo. É tão forte isso que todo ser humano quer ser amado, não é verdade? Todo ser humano, ele quer ser acolhido. Todo ser humano, ele quer viver junto com os seus, não é verdade? E no dia da provação, a gente fica como um leproso. Eu mesmo, num tempo de provação que eu passei muito forte, os meus amigos mesmo da igreja, que eram obreiros junto comigo, lá em Quaraci, eles diziam assim: não fica perto do Silvio não, que ele está, rapaz, o pastor está bravo com ele, eu acho que está ruim. E se você não estiver firme na fé, tu vais esmorecer. Por isso que o Senhor fala, Ele está dizendo, Ele não vai deixar vocês e não vai abandonar. Deus não nos deixa e não nos abandona. Você pode ter chegado aqui nessa noite se sentindo o último da fila, completamente tomado pelo desânimo, pela tristeza, pela angústia, com sentimentos contrários do que vai acontecer contigo amanhã, no meio de uma provação tremenda, que você diz assim: eu não tenho como sair do meio disso. Mas escute, se você permanecer firme na fé, você tem todas as chances diante de Deus, com a força de Deus, com a unção de Deus, com a graça de Deus, com a presença de Deus, de sair dessa provação vitorioso, vitoriosa, porque aquele que permanece firme na fé, ele vai prevalecer. Agora tem uma outra questão, uma outra atitude. Salmos de número 118, Salmo 118, versículo 1, diz, lá fala de uma outra coisa que a gente faz para passar e sair vitorioso do tempo da provação. 118, verso 1, pode ler, meu irmão. 118, 1. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor porque Ele é mau, é isso que está escrito lá, Jonathan? Porque tu já vai embora, rapaz? Ele é bom. Porque Ele é mau. Ele é vingativo? Ele é o quê? Bom. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Dura para sempre. Escute aqui, olha aqui para mim, por favor. Buscar a presença de Deus em oração. A gente ora muito, às vezes, mas a gente tem costume de orar só para pedir, né? Senhor, resolve essa causa. Senhor, toca no gerente do banco para ele perdoar minha dívida. Senhor, olha pelo dono da Equatorial para ele diminuir a conta de energia que está vindo muito cara. Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. O salmista está dizendo assim: dê graças ao Senhor, porque Ele é bom. Na versão do Jonathan está: sua misericórdia dura para sempre. Em outras versões está: o seu amor dura para sempre. Em outras versões está: a sua fidelidade dura para sempre. Agora, como é que eu entendo no dia da provação que Deus é bom?
e que eu vou dar graças. Que tem gente, irmão, que reclama. Deus te deu um marido, reclama do marido. Deus te deu uma mulher, reclama da mulher. Eu estava ouvindo esses dias agora, um amigo meu me ligou para contar coisas, né, dos meus amigos que entraram junto comigo na obra de Deus. Éramos todos assim, tínhamos 20, 22 anos, era para ser dirigente, e o pastor Ari estava falando uma coisa, e é verdade, eu concordo com ele. Ele colocou esse determinado obreiro nessa igreja, muito grande, mas era como se fosse aqui na Portelinha. Ele tinha que andar em lama, às vezes escorregava, a mulher, ela não queria. Aí ele ficou 6 meses lá e disse para o pastor, me tire daqui, me põe em outra, porque essa daqui está muito ruim para mim. E eu disse para ele, rapaz, tu tem comunhão com Deus ou tu não tem? Que tipo de comunhão é essa que tu tem com Deus? Deus te chamou ou não te chamou? Ele disse, não, Silvio, é porque é uma prova muito grande. Você não tem noção, porque você é um privilegiado, porque você é isso. Não, meu amigo, não existe isso. Quando tu busca a presença de Deus em oração, quando tu tem uma vida de oração, não só para pedir, mas para se relacionar com Deus, Ele te dá força, Ele te anima, Ele te ajuda, Ele te levanta, Ele faz aquilo que você nem está esperando. Mas não faça de Deus um garçom só para pedir. Tenha relacionamento, se relacione com Deus através da oração, para buscar a presença dEle, para ter amor por Ele, para você provar da fidelidade dEle. E aí tu vais passar o dia da provação, o tempo da provação, e serás vitorioso, vitoriosa. Eu estava falando com um amigo meu hoje, e eu disse, qualquer irmão hoje em dia, se Deus mandar ele para uma igreja, qualquer um que quer ser pastor, né, que quer ser, qualquer um, irmã Vera, que for mandado para uma igreja, e lá naquela igreja não tem crente, não tem renda, e ele tem que remar com a mulher dele, e comer biriti na beira do rio com farinha, como aconteceu com o pastor daqui, o que ele vai dizer? Não, isso não é para mim não. O pastor está me perseguindo, o pastor não gosta de mim. Estão querendo me matar, estão querendo acabar comigo. Não é assim que as pessoas pensam. Sendo que isso que a gente passa é permissão de Deus para que a gente passe essa aprovação, mas com relacionamento com Ele. O irmão quer emprego, quero emprego, eu quero dinheiro, eu quero isso, eu quero aquilo. Meu irmão, você pode ter tudo que você quiser, mas se você não buscar a presença de Deus em oração, você não vai dar graças ao Senhor, porque Ele é bom. Cai uma goteira em cima da cama, já é motivo para dizer, Deus me abandonou, Deus me deixou. Irmão, não tem pão, esse dia não tinha pão em casa. Eu falo, as pessoas não acreditam. Aquelas pessoas que têm muito dinheiro, não tinha pão em casa. Eu falei com um amigo do meu pai, não vem me visitar que não tem pão. Está estreito, irmão. Ele não acreditou. Sabe por que ele não acreditou? Porque eu estava falando como eu estou falando aqui, rindo. Por quê? Porque quando tu tens, presta atenção, quando tu tens comunhão com Deus, não importa o que está acontecendo contigo ao redor, não importa o que tu estás passando, não interessa. Quando tu tens comunhão com Deus, tu dá graças a Ele, o amor dele se renova a cada manhã, dura para sempre, a fidelidade dele está contigo. Daqui por uma hora ou outra acontece alguma coisa, Deus muda a situação, porque Ele quer que você passe por esse dia mal, mas com comunhão com Ele, não murmurando contra Ele. E nós somos peritos em reclamar. Você sabe disso, né? Como a gente é? Olha como reclama demais. Eu já contei aqui a história que ninguém sabia, mas eu contei para um, ele ali em Guarulhos falou para todo mundo. Eu estava aqui tinha chegado aqui.
Eu tinha um sapato que eu gostava muito, um sapato marrom, lindo que eu usava, lindo sapato. Eu fui visitar a irmã, aquela irmã que trabalhava em casa, qual é o nome dela? Sorlene. Ali naquele tempo, acho que quem morava lá sabe, tinha uma vala, né? E passava uma tábua, né? Eu fui com a moto, eu falei assim, acho que vai dar para me passar aqui, nessas duas tábuas. E eu fui, irmã Isabel, eu fui. Irmão, eu fui, quando eu estava no meio, eu caí para o lado, caí numa poça de lama. Olha só que situação. Meu sapato, não usei mais meu sapato, não prestou mais. Gostava tanto daquele sapato. Tinha uns pessoal lá, pedi para eles, deixa eu aí, então me lavar. Não dá. Foi uma senhora católica que mora do outro lado, abriu a casa dela para mim e disse: por que você caiu? Eu fui visitar ali, rapaz, uma família, acabei caindo. Se fosse outro, eu não fico mais aqui. Que barbaridade, cair nessa lama fazendo a obra de Deus nessa igreja, esses crentes. Mas tu tem comunhão com Deus ou não tem? Se tu tem comunhão com Deus, tu vai em frente. Se tu não tem, a primeira coisa que vais fazer é reclamar. Quando a gente dá graças, né, ao Senhor, depois eu fiquei rindo, né? Falei com o pastor Gabriel, foi ele que espalhou essa história. Falei: pastor, isso já aconteceu comigo, pastor. Ele riu, disse: isso já aconteceu comigo também. Mas hoje eu estou aqui. E ele fala muito sobre as coisas, né, dele. Eu estou te dando um exemplo aqui, quando a gente tem relacionamento com Deus, porque o irmão sai da igreja hoje, ele deixa de ir para a igreja hoje. Irmão Wilson passa por mim, não me dá paz do Senhor. Sabe, Wilson, fala comigo, eu vou sair da igreja. Quando a gente tem comunhão com Deus, não importa o que aconteça, pode ser a pior das provações, o teu relacionamento com Deus te dá força para você prosseguir. O teu relacionamento com Deus te dá força para você perseverar. O teu relacionamento com Deus te dá força para você avançar. O teu relacionamento com Deus te dá força para você agir. É o relacionamento com Deus. Próximo. Romanos capítulo 8, verso 38 e 39. Essa daqui é uma receita muito forte. Romanos 8, 38 e 39. Pode ler, meu amigo. Hoje você está esperto, hein? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como é que ele está? Como é que ele começa a dizer? Ele está o quê? Está bem certo. Está certo. Em outras versões está convencido. Em outras versões diz que ele está determinado. Em outras versões diz que ele está ciente. A terceira coisa que faz a gente passar no dia da aprovação é a confiança na providência de Deus. Olha o que ele diz: eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer tipo de poder humano, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Confiança na providência de Deus vai te fazer passar o dia da aprovação, o tempo da aprovação. Porque tem pessoas
que dizem assim. Aqui ele coloca tudo, né? Tudo que você possa imaginar e o que você não pode imaginar. O que mais me chama atenção nesse versículo é que ele põe a palavra poderes, em outras versões, poderes humanos, né? Governos. Porque tem pessoas que pensam assim, não é? Ah, mudou o governo, agora esse governo não gosta de mim, o outro gostava, então agora eu vou comer só ovo com farinha. Eu quero que volte o outro, porque o outro eu era amigo dele e ganhava mais dinheiro, né? Então eu estou precisando. Nada disso. Ele está dizendo aqui, olha, nem o futuro, nem o presente, nem qualquer um tipo de poder, nem demônios, nem potestades, nem a morte, enfim, nada vai ser capaz de te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Eu repito o que eu tenho dito ao longo desses anos todos. Nada, absolutamente nada quebra a confiança do crente na providência de Deus no dia da adversidade, da provação, meu irmão. Se tu estás ligado em Deus, se tu estás ligado em Cristo, nada vai ser capaz de te tirar ligado do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tu vais passar o dia da provação e vais vencer se tu estás ligado em Cristo. A providência de Deus vai brotar na tua vida. Jeremias capítulo 29, verso 11. Olha só que coisa maravilhosa. Jeremias 29, 11. Quem encontrou, venha ler esse texto maravilhoso. 29, 11. Olha só, que coisa maravilhosa. 29, 11. Jeremias 29, 11. Porque eu pensei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Outra coisa que faz a gente passar o dia da aprovação, lembrar das promessas de Deus. Sabe por que muita gente fracassa no dia da aprovação, no tempo da aprovação? Porque ela se esquece do que Deus falou. Ela se esquece do que Deus prometeu. Ela se esquece do que Deus falou. Ela se esquece da promessa de Deus para a vida dela. E aí ela começa a olhar para a provação. E aí ela começa a olhar para a aflição. E aí ela começa a olhar para a situação que ela está vivendo. Mas ela se esquece do que Deus falou. Ela se esquece do que Cristo disse. Deus disse: eu vou te levantar, eu vou te tirar daquela situação, eu vou te honrar, eu vou cumprir a minha palavra na tua vida. Mas ela olha para a circunstância e ela se esquece do que Deus falou. Mas escute, Ele está dizendo aqui nessa palavra, dizendo: sou eu que sei os planos que tenho para você, minha irmã, meu irmão. No dia da provação, no tempo da provação, não se esqueça das promessas de Deus para a tua vida. Ele é fiel para cumprir. Não desista, não desanime, creia na promessa de Deus. Lembre-se da promessa de Deus. Todas as vezes que eu passo um momento difícil, eu lembro da promessa de Deus. Todas as vezes que eu passo uma adversidade, eu lembro da promessa de Deus. Todas as vezes que alguém diz para mim: olha, vai acontecer tal coisa, eu lembro da promessa de Deus. Eu estou lembrando do que Deus falou para mim. Um dia Deus disse para mim assim: eu estou contigo desde o dia que tu nasceste até agora, e até eu te encontrar, eu vou estar contigo todo dia. Eu acredito nisso 100%. Tem dias que eu me levanto da cama, minha esposa diz: tem dia que você está de lua. Mas até nesse dia que eu estou assim meio, eu creio que Ele está comigo. Às vezes eu não estou sentindo nada, sabe? Às vezes eu não estou, porque as pessoas assim, elas têm isso, né? Eu quero sentir. Eu quero sentir. Tem dia que eu não sinto nada, absolutamente nada. Mas eu tenho certeza de que Ele está comigo. Já contei aqui para vocês as
minha esposa estava se preparando para se operar, fazendo exame, estava em Belém, lá no apartamento da irmã Sidoca, irmã Sidonias. E ela estava deitada e tinha acabado o dinheiro. Acabou o dinheiro. Para variar, André, acabou. Tinha que comer mais 3 dias. E na hora eu pensei, poxa, vou ligar para o pastor. Quem sabe ele não me manda um dinheiro. Mas na hora que eu ia ligar, algo me travou. Eu disse, não, eu vou ficar aqui, eu vou orar um pouco. Porque Deus disse que não ia me desamparar. Eu estou crendo numa promessa dentro da minha vida. Ei, irmão Sérgio, estou crendo. Não vou ligar para o pastor não. Aí fiquei deitado lá do lado dela. Irmãos, tem gente que não acredita. Eu acredito que aconteceu comigo. Eu sei, porque eu creio nisso daqui. Eu lembro das promessas de Deus que Ele fez para mim. Eu estava sentado na cama, o irmão mandou uma mensagem. Chegou, plim! Oi, pastor! Era o irmão lá de Belém, Alfarias Lobato. Pastor, eu estava aqui em casa agora, me veio o senhor na cabeça. Eu disse assim, vou mandar uma oferta para o pastor Silvio. Ele disse, pastor, manda seu pix aí, que eu vou mandar uma oferta para o senhor comer um hambúrguer com a sua esposa hoje. Ele não sabia o que eu estava passando, ninguém sabia, não falei para ninguém. Mas eu creio na promessa de Deus. Há pessoas aqui que estão debaixo de uma promessa. E que por conta das provações, as pessoas estão descrentes naquilo que Deus prometeu. Irmã, irmão, preste atenção. Se tu estás debaixo de uma promessa, creia. Não esqueça do que Deus te prometeu, porque Ele é fiel para cumprir. Tu vais passar esse dia da provação e tu vais chegar do outro lado, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Não se esqueça do que Deus te prometeu. Gálatas capítulo 6, verso 9. Gálatas capítulo 6, verso 9. Gálatas 6, 9. Pode ler, irmã. E pois, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu e que para com Ele não há acepção de pessoas. Gálatas 6, 9 é esse? É Gálatas 6, 9. Pode ficar tranquilo. Não se preocupe, não acontece. Gálatas 6, 9. Fique à vontade, pode ler. Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Olha só. Que isso acontece. Sem problema. Gálatas capítulo 6, verso 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desfalecermos, se não desanimarmos. Olha o que ele está dizendo: perseverança e resistência na fé. Eu não sei se alguém aqui já se cansou alguma vez. Se pastor, eu já me cansei uma vez de fazer o bem. Já, John, se cansou já, né? Alguma vez na tua vida? Vamos dizer assim, estou cansado, vou parar, vou desistir, eu estou fazendo bem e só recebo provação, estou fazendo bem e está tudo dando errado para mim. O irmão Paulo diz: você vai colher o que tu estás plantando, se você não desanimar. É uma ação e reação. Se tu desanima,
desfalece, né? Ele está dizendo, você vai colher se você não desanimar. Se você desanimar, você automaticamente não. Quem está entendendo? Você está entendendo sim ou não? Bem claro aqui, ele está dizendo, o que nos faz passar? Perseverança e resistência na fé. Você olha assim para alguém e diga, você já tem vontade de desistir? Alguém pode dizer, não. Você já cansou de fazer o que você faz para Deus? Não. Me chamem, quero conhecer essa pessoa. Eu quero dar R$1.000 para ela, porque ela é uma pessoa diferenciada. Às vezes eu estou aqui pensando, sabe? Pensando nas coisas de Deus, na obra de Deus. Eu olho para alguém e a minha vontade é uma, de Deus é outra. Ele está dizendo, não se canse de fazer o bem, pois no tempo próprio você vai colher, se você não desanimar. Irmão, não desanima. Não te entrega ao desânimo. Não. Você vai colher se você não desanimar. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Vou convidar o André para ler esse texto. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 5. É também uma coisa interessante, que nos faz sair vitorioso no tempo da provação. Tiago 1,5. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com ele a generosidade e sem reprovações, e ele lhe será concedido. E ela lhe será concedida. Irmão Tiago falando para os crentes, no dia das provações, no tempo da provação, busca sabedoria e discernimento em Deus. Repita comigo a palavra sabedoria e discernimento. Por quê? Porque no dia da provação você perde o senso de sabedoria e de discernimento. No dia da provação você perde o tempo, a maneira de ver as coisas com sabedoria, e perde também o discernimento, porque tu está sendo pressionado por várias coisas. E se tu não analisar bem, e se tu não observar e não pedir ao Senhor sabedoria, você não consegue romper o dia da provação, o tempo da provação. Porque no tempo da provação a gente quer resolver as coisas para ontem, não é verdade? A provação vem e te quer logo resolver. O dia da luta vem, a gente quer logo resolver. O dia da angústia vem, a gente quer logo fazer. E às vezes a gente mete os pés pelas mãos por falta de discernimento, por falta de sabedoria. O irmão Tiago está dizendo, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todas as coisas dá livremente de boa vontade. Essas coisas serão concedidas. Então, se você, no dia de uma tribulação, de uma provação, tu passas por isso e não pede sabedoria a Deus e resolve as coisas com cabeça quente, provavelmente você não vai resolver aquele problema naquele momento. Mas se você pedir discernimento e sabedoria, você tem todas as chances de resolver aquele problema e de sair dessa provação que você está, porque é o que a palavra de Deus orienta a gente a fazer. Eu conheci muitas pessoas na igreja, melhores do que eu, mais preparadas do que eu, até mais bonitas do que eu, acreditem, mas que por algum motivo não conseguiram perseverar. E quando a gente vai conversar com eles, analisar a vida deles, junto, claro, conversando, não para julgar, mas para conversar e tentar ajudar, a gente vai ver que no dia da aprovação ele não teve sabedoria para lidar com aquilo, e que no dia da angústia ele não teve discernimento para observar e ver qual era a vontade de Deus para a vida dele.
Um exemplo clássico disso é um irmão que está solteiro há muito tempo. Como ele não tem discernimento, ele acha que aquela aprovação nunca vai passar. Então ele diz: a primeira pessoa que aparecer aqui eu vou agarrar e vou viver com ela para sempre. Geralmente não dá certo. Geralmente não dá certo. O irmão quer dinheiro, ele quer emprego, ele quer viver. Então ele diz: a primeira coisa que apareceu eu vou agarrar, mas ele não tem sabedoria, não tem discernimento. Ele começa a ganhar dinheiro, mas aquele dinheiro não é bênção para a vida dele, porque foi concebido aquilo sem sabedoria e sem discernimento. Na igreja, a mesma coisa. A gente tem visto pessoas aí lutando para sair de uma igreja pequena para ir para uma igreja grande pela vontade própria do seu coração, mas se não tem sabedoria, não tem discernimento, o pastor pode estar na melhor igreja desse país, ele vai afundar, porque não tem discernimento e não tem sabedoria. O irmão está dizendo que no dia da provação, que no tempo da provação, peça ao Senhor sabedoria, discernimento, e você vai passar por esta provação e será vitorioso. Vamos ficar de pé. Vou fazer uma oração por você. Vou pedir ao Jonathan que ponha um hino. No dia da provação, a gente pensa muito nisso. Tem dias que a gente acorda assim. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Você com os teus olhos fechados, curva a sua cabeça. Que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. Se tu estás no meio de uma provação e diz: olha, às vezes me falta força, a luta é muito intensa, muito forte, às vezes me falta sabedoria e discernimento, às vezes eu esqueço das promessas de Deus, às vezes eu não tenho nem força para orar. Se tu estás aqui assim, e se Deus falou contigo, se tu quiseres vir aqui à frente para a gente orar junto, venha. Eu quero orar junto com você. Se tu estás assim aqui, deixa esse peso diante do altar de Deus. Se Deus falou contigo, se você não consegue compreender, vem diante do altar, eu quero orar com você. Então não tem por que chorar. Volte a sorrir. É na mão de Deus e vai ser assim. A verdade que existe no mistério aí dentro.
Algumas pessoas podem achar que isso é um ato simples, mas Deus está trabalhando aqui. Deus é diferente dos grandes, que esperam estar em grandes números para trabalhar. Ele trabalha aqui nesta noite, na vida das... Oh, aleluia! Eu sinto Deus aqui trabalhando no nosso meio. A presença do Espírito de Deus está aqui sobre nós. A presença do Espírito Santo que levanta, que ajuda no dia da provação. Enquanto o servo dele está orando junto com esses irmãos, enquanto tu estás com as tuas mãos levantadas, com os teus olhos fechados, a presença do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus, a gente só entende o que a gente realmente passa, Senhor. Aquilo que não contamos para ninguém, mas Tu sabes o que temos passado, Senhor. Mas nessa noite eu te peço, Pai, olha pela vida dos meus irmãos, olha pelo seu ministério, pelas suas famílias. Tira, Senhor, aquilo que talvez tenha tentado parar, travar a chamada. Ah, Espírito Santo da verdade, Tu que faz aquilo que o homem não pode fazer. Deus, eu te apresento a vida desses meus irmãos que estão aqui diante do Teu altar. Te apresento suas vidas, seus ministérios, sua família. Senhor, eu te apresento a vida do meu irmão e da minha irmã, que está aqui, Senhor, nesta noite. E agora, meu Deus, que este culto se encerra, eu quero te pedir, Pai, nos leve em paz e segurança para as nossas casas. Nos livra, nos guarda, nos proteja de todos os males. Acampa Teus anjos sobre nós. Que possamos estar aqui amanhã na oração do meio-dia, nos ensaios também. Deus, não nos deixa, Senhor, sucumbir no dia da provação, mas nos ajuda a levantar através do Teu poder. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja contigo, meu irmão, esteja com você, minha irmã, com nossas famílias e com a igreja do Senhor aqui em Portel e com o povo de Deus que está espalhado por toda a terra. Os que assim creem, dizem comigo.